Lá fora é dezembro, está caindo neve. E vamos falar sobre horta? Sim, e não é só um capricho não. É exatamente agora, neste silêncio e tranquilidade, que se constrói o alicerce da sua futura colheita perfeita de 2026. A maioria dos jardineiros deixa o planeamento para a primavera e comete um erro fatal, transformando um hobby que ama numa corrida apressada e com resultados imprevisíveis. Neste vídeo, vou te dar um plano completo, passo a passo, de como projetar a horta dos seus sonhos em dezembro. Vamos analisar absolutamente tudo, desde a rotação de culturas, que é genialmente simples, e esquemas inteligentes de canteiros, até a escolha das melhores e mais testadas variedades. Fique até o final, e você vai entender por que o planeamento de inverno é a arma secreta dos jardineiros de maior sucesso. E você? Já parou para pensar no que vai plantar no próximo ano? Ou acha que ainda é muito cedo? Abadete, mas por que afinal dezembro? Por que não março ou abril, quando as mãos já coçam pela terra? A resposta é simples. Na primavera, você não terá tempo para pensar. Na primavera, você precisa agir. Semear as mudas, preparar os canteiros, combater as primeiras ervas daninhas. Qualquer atraso ou erro no planeamento da primavera custa muito caro. Dezembro, por outro lado, é o tempo da estratégia. Você tem a oportunidade de analisar a estação passada sem pressa, estudar catálogos de sementes, desenhar esquemas e pensar em cada pequeno detalhe. O planeamento de inverno é como o trabalho de um arquiteto antes da construção de uma casa. Você cria uma planta detalhada, que na primavera vai permitir-lhe erguer o seu paraíso de colheita, com facilidade e confiança. Esta abordagem transforma o caos em sistema, e o trabalho pesado em prazer. Ela permite evitar compras impulsivas de sementes desnecessárias e plantações mal pensadas, que no final só trazem frustração. Então, vamos lá. Prepare um chá aromático, pegue o seu bloco de notas e comece a criar o futuro da sua horta, agora mesmo. Ora, o primeiro e mais crucial passo é fazer uma análise honesta da época passada. Pegue no seu diário de jardinagem, caso o tenha, ou simplesmente tente recuperar na memória os acontecimentos de 2025. O que é que funcionou na perfeição? Que variedades de tomate deram uma colheita recorde e tinham um sabor incrível? Onde é que os pepinos cresceram que nem cogumelos? Não se esqueça de registrar estes sucessos. Este é o seu tesouro, as suas soluções comprovadas nas quais pode confiar. Mas ainda mais importante é analisar os fracassos. Por que é que as cenouras não germinaram? Talvez o solo estivesse demasiado compacto, ou as sementes fossem velhas. Por que é que o míldio devastou os tomates em agosto? Talvez as plantações estivessem muito densas, ou faltassem tratamentos preventivos. Seja completamente honesto consigo mesmo. Não procure culpados no clima ou nos vizinhos. Cada falha é uma lição inestimável. Registre todos os problemas que enfrentou, pragas, doenças, variedades que não resultaram, ou a localização inconveniente dos canteiros. Esta lista será o seu guia para corrigir os erros na nova estação. O passo seguinte, depois de analisar o que passou, é estabelecer as metas para o novo ano de 2026. Afinal, o que é que você realmente quer tirar da sua horta? A resposta a esta pergunta definirá toda a sua estratégia futura. Talvez o seu principal objetivo seja garantir vegetais e ervas frescas para a família, de maio a outubro. Nesse caso, você deve apostar na colheita contínua, variedades de crescimento rápido e plantios sucessivos. Ou, quem sabe, você é um entusiasta das conservas e sonha em encher todas as prateleiras da despensa com potes de picles, compotas de legumes e sumo de tomate? Se for esse o caso, a prioridade deve ser dada às variedades específicas para conserva, que garantam uma colheita abundante e uniforme. Ou talvez você seja um experimentador e tenha interesse em cultivar espécies exóticas, com cores e formas diferentes. Aí,
Será preciso reservar um espaço para plantas novas e mais interessantes. Registre os seus objetivos da forma mais concreta possível. Por exemplo, quero colher 50 quilos de batata, congelar 5 quilos de pimentos e cultivar uma melancia. Metas claras vão ajudá-lo a criar a lista ideal de culturas e a não desperdiçar energia com o que não é essencial. Antes de correr para a loja em busca de novos pacotes de sementes coloridas, faça um inventário completo do que você já tem em casa. Pegue a sua preciosa caixa de sementes e organize uma auditoria completa. Separe os pacotes por tipo de cultura. Observe com atenção o prazo de validade de cada um. A validade das sementes pode variar muito. Por exemplo, sementes de pastinaca, aipo ou cebola preta tendem a perder a viabilidade em apenas 1 ou 2 anos. Já pepinos, abobrinhas e tomates podem germinar perfeitamente mesmo após 5 a 7 anos. Prepare uma lista do que você já tem em quantidade suficiente e com um bom prazo de validade. Ao lado, prepare uma segunda lista. Tudo o que você precisa comprar. Isso evitará gastos desnecessários e a compra de variedades duplicadas. Aproveite para verificar também o seu inventário de jardinagem. Pás, ancinhos, tesouras de poda, regadores. Está tudo a funcionar corretamente? Talvez algo precise de um pequeno reparo ou de ser afiado. Não se esqueça do material de cobertura, dos arcos para estufas e dos suportes para plantas. Montar esta lista completa de desejos e necessidades em dezembro vai permitir que você compre, com calma e sem pressa, tudo o que precisa nas promoções de inverno, economizando dinheiro e evitando o estresse. E agora, o verdadeiro trabalho criativo começa. Desenhar o mapa esquemático do seu terreno. Pense nisso não apenas como um esboço, mas como o seu plano mestre estratégico de operações. Pegue uma folha grande de papel, como uma cartolina, ou utilize um software de design específico. Transfira para o papel os contornos da sua propriedade em escala. Marque obrigatoriamente todos os elementos permanentes: a casa, o barracão, a estufa, o monte de compostagem, as árvores e os arbustos. O mais importante de tudo é assinalar os pontos cardeais. Isso é fundamental para a disposição correta dos canteiros. Em seguida, passe alguns dias observando a trajetória do sol no seu terreno. Marque no plano as áreas mais ensolaradas. Elas serão ideais para culturas que amam o sol, como tomate, pimentão e berinjela. Identifique as zonas de meia sombra, como, por exemplo, debaixo da copa das árvores jovens. Aqui ficarão confortáveis as hortaliças e a beterraba. E marque os locais totalmente sombreados, como a parede norte da casa. Esses podem ser usados para a zona de serviço ou para plantar espécies resistentes à sombra, como as hostas. Por fim, adicione ao mapa as fontes de água e planeje o trajeto dos caminhos e acessos. Uma logística bem pensada é a garantia de que cuidar da sua horta não se tornará um martírio. Chegamos a um dos tópicos mais cruciais no cultivo da horta: a rotação de culturas. Muitos hortelões iniciantes ignoram esta regra, e mais tarde ficam a perguntar-se por que é que a produção diminui, e as pragas e doenças atacam sem parar. A rotação de culturas é, no fundo, a alternância cientificamente comprovada das plantações nos canteiros, ano após ano. Mas afinal, por que razão é que isto é necessário? Há várias razões. Primeiro, diferentes vegetais absorvem diferentes nutrientes do solo. A couve, por exemplo, é uma grande consumidora de azoto, enquanto as culturas de raiz preferem potássio. Se plantar couve no mesmo local por vários anos consecutivos, ela irá esgotar todo o azoto disponível da terra. Segundo, cada grupo de plantas possui pragas e doenças específicas que tendem a acumular-se no solo. Ao plantar tomates logo a seguir às batatas, corre o risco de sofrer um duplo ataque do míldio. Terceiro, os sistemas radiculares são diferentes. Umas raízes são superficiais, outras são profundas,
o que ajuda a soltar e arejar as diferentes camadas do solo. Uma rotação de culturas correta resolve todos estes problemas. Mantém o equilíbrio dos nutrientes, ajuda a revitalizar o solo e não dá hipótese de proliferação aos patógenos. A regra de ouro é simples: nunca volte a plantar culturas da mesma família no mesmo local antes de passarem, pelo menos, 3 a 4 anos. Para começar, vamos entender as regras de rotação de culturas com alguns exemplos práticos, começando pelo grupo mais popular, as solanáceas. Esta família inclui batatas, tomates, pimentos, berinjelas e fisales. Como são parentes próximos, compartilham as mesmas pragas e as mesmas necessidades nutricionais. Os principais problemas das solanáceas são a requeima, ou fitofotora, e o escaravelho da batata. Os agentes causadores destas doenças e pragas hibernam facilmente no solo e nos restos de plantas. Por isso, só se deve retornar à cultura de solanáceas ao mesmo local após 3, ou, idealmente, 4 anos. Quem seriam, então, os melhores antecessores para o tomate ou a batata? A opção perfeita são as leguminosas, como a ervilha ou o feijão. Elas enriquecem o solo com o nitrogênio de que as solanáceas tanto necessitam. Outros bons antecessores incluem as cucurbitáceas, como pepinos e courgettes, as crucíferas, como todos os tipos de couve e rabanetes, e os tubérculos, como a cenoura e a beterraba. No entanto, há um grupo que deve ser evitado a todo o custo: plantar solanáceas após outras solanáceas. Plantar tomates logo após as batatas é quase uma garantia de que vai convidar a requeima para a sua horta em escala industrial. Lembre-se desta regra simples e irá reduzir significativamente o risco de perder a sua colheita. A próxima família importante na nossa horta são as brassicáceas, ou vulgarmente conhecidas como as couves e crucíferas. Este grupo inclui uma enorme variedade de culturas. Todos os tipos de couve, couve-cabeça, couve-flor, brócolos, couve-rábano, e ainda os rabanetes, nabos, daikon, rutabaga e até mesmo a mostarda folhosa. O principal flagelo desta família é a hérnia da couve, uma doença fúngica que ataca as raízes, formando inchaços ou galhas. A planta deixa de conseguir absorver os nutrientes e acaba por morrer. Os esporos desta doença podem sobreviver no solo por longos períodos, até 5 a 7 anos. Por isso, para as couves, a rotação de culturas é uma verdadeira questão de sobrevivência. Os melhores antecessores para as brassicáceas são as leguminosas, as cucurbitáceas, as solanáceas e as aliáceas, pois deixam o solo solto e rico em matéria orgânica. As couves crescem especialmente bem depois dos pepinos, já que é comum aplicarmos grandes quantidades de estrume ou composto no solo para eles. Os piores antecessores, para além das próprias brassicáceas, são a beterraba e a colza, se esta crescer nas redondezas, pois partilham patologias comuns. E mais um ponto importante: as couves são plantas muito comilonas, ou seja, extraem muitos nutrientes do solo. Portanto, o ideal é plantar a seguir culturas que exijam menos fertilidade, como, por exemplo, os tubérculos e outros vegetais de raiz. Agora vamos falar da família das cucurbitáceas, que inclui nossos amados pepinos, abobrinhas, patiçons, as próprias abóboras, melancias e melões. Estas plantas são famosas por amarem o calor e precisarem de um solo fértil e rico em matéria orgânica. Elas respondem muito bem à aplicação de composto e esterco. Por isso, os canteiros para as cucurbitáceas costumam ser preparados desde o outono, onde se incorporam restos de plantas para criar as chamadas camas quentes. Mas afinal, quem será o melhor vizinho para elas no sistema de rotação de culturas? Excelentes predecessores para pepinos e abobrinhas são as brássicas, as leguminosas, a cebola, o alho e as hortaliças de raiz. Elas crescem particularmente bem depois da batata precoce ou da ervilha. No entanto,
Não se deve retornar as cucurbitáceas ao mesmo local antes de 3 ou 4 anos. Elas possuem doenças específicas, como o oídio e a antracnose, cujos esporos se acumulam no solo. Já as próprias cucurbitáceas são excelentes predecessoras para a maioria das outras culturas, pois deixam o solo limpo de ervas daninhas e bem solto. Depois delas, você pode plantar praticamente tudo, exceto, claro, seus próprios parentes. Agora, vamos falar dos verdadeiros campeões na melhoria do solo, as leguminosas. Este grupo inclui a ervilha, o feijão, tanto o rasteiro quanto o trepador, as favas e o grão de bico. A característica única destas culturas é a sua capacidade de entrar em simbiose com as bactérias nodulares. Estes micro-organismos vivem nas raízes das leguminosas e têm a incrível capacidade de fixar o nitrogênio diretamente do ar, depositando-o no solo. Essencialmente, as leguminosas são uma verdadeira fábrica viva, produzindo o fertilizante azotado mais ecológico e totalmente gratuito. É exatamente por isso que são consideradas as melhores culturas predecessoras para a maioria das hortaliças, especialmente aquelas que consomem muito nitrogênio, as couves, as solanáceas e as cucurbitáceas. Depois da colheita, uma dica crucial: não arranque as leguminosas pela raiz. Corte apenas a parte aérea e deixe os tocos na terra. Assim, todo esse tesouro de nitrogênio acumulado permanecerá no solo, disponível para a próxima cultura. As leguminosas em si não são culturas muito exigentes, mas desenvolvem-se melhor quando plantadas após culturas de raiz, couves ou cucurbitáceas. Contudo, não é recomendável plantá-las seguidamente a outras leguminosas, pois isso pode levar ao acúmulo de pragas específicas, como o gorgulho da ervilha. Vamos analisar mais dois grupos importantes: os tubérculos e as culturas de bulbo. Nos tubérculos incluímos a cenoura, a beterraba, a salsa de raiz e a xerovia. Nas culturas de bulbo, temos a cebola comum, o alho francês e o xalota. Estas culturas partilham uma característica comum: não se dão bem com matéria orgânica fresca. Se aplicar estrume fresco sob as cenouras, por exemplo, elas crescerão tortas, com bifurcações e deformadas. Por isso, o ideal é plantá-las no segundo ou terceiro ano após a incorporação da matéria orgânica, por exemplo, depois de pepinos ou couves. Excelentes culturas predecessoras para estas também serão as leguminosas, as solanáceas e as culturas de folhas verdes. Os próprios tubérculos, especialmente a cenoura e a xerovia, com as suas longas raízes, arejam bem as camadas profundas do solo, preparando-o para outras culturas. Por sua vez, as culturas de bulbo libertam fitoncidas que desinfetam o solo, tornando-se bons predecessores para muitas outras plantações. No entanto, também tem os seus inimigos, como a mosca da cebola, cujas larvas hibernam no solo. Por isso, só se deve regressar com cebola e alho ao mesmo local após pelo menos 3 ou 4 anos, para quebrar o ciclo de vida da praga. Todas estas regras podem parecer complicadas e confusas à primeira vista. E como é que se consegue memorizar a ordem de plantio correta? Felizmente, existe uma ferramenta simples, mas engenhosa para isso: a tabela de rotação de culturas. Desenhe uma tabela numa folha de papel, ou crie-a facilmente no computador. Nas colunas, indique as suas parcelas: parcela 1, parcela 2, e por aí em diante. Nas linhas, coloque os anos: 2026, 2027, 2028, 2029. Ao planear as sementeiras para a próxima época, preencha as células, indicando a cultura ou a família que pretende cultivar em cada parcela. Por exemplo, parcela 1, solanáceas, como o tomate. Parcela 2, cucurbitáceas, como o pepino. No ano seguinte, basta rodar as culturas. Onde estavam os tomates na parcela 1, pode agora plantar, por exemplo, leguminosas. E na parcela 2, depois dos pepinos, pode colocar tubérculos ou raízes. Uma tabela simples como esta, projetada para 4 anos,
será o seu guia infalível. Nunca mais se vai confundir e saberá sempre onde e o que plantar. Isto evita erros e, o mais importante, garante a saúde do seu solo por muitos e longos anos. Uma vez resolvida a questão da rotação de culturas, é a altura de focarmos na estrutura dos canteiros propriamente ditos. O tipo e o local onde os instalamos influenciam não só a colheita, mas também a facilidade com que tratamos das plantas. A opção mais básica e simples são os canteiros planos, que ficam nivelados com o solo. Este é o método mais econômico, mas apresenta algumas desvantagens. A terra demora mais tempo a aquecer na primavera, e num verão chuvoso, pode haver acumulação de água. Uma alternativa mais sofisticada são os canteiros elevados. Estes são construídos com laterais de madeira, ardósia ou metal, e são preenchidos com terra rica e fértil. As vantagens são inúmeras. O solo aquece mais rapidamente, o que permite começar a plantar mais cedo. São mais fáceis de trabalhar, exigindo menos esforço e inclinação. Não permitem a estagnação da água, e é possível criar um substrato ideal, adaptado às necessidades de cada cultura. A única desvantagem é o investimento inicial para a sua construção. Outro tipo interessante são os chamados canteiros quentes. Na sua base, são dispostos materiais orgânicos, como galhos, relva e folhas, que, ao se decompor, libertam calor e aquecem as raízes das plantas. Esta é a opção perfeita para cucurbitáceas e outras culturas que apreciam o calor. A escolha do tipo de canteiro mais adequado dependerá sempre do seu clima, do tipo de solo que tem e das suas próprias capacidades físicas. Agora, voltamos à planta do nosso terreno para desenhar os canteiros. Aqui, não conta só a beleza, mas também a funcionalidade. A primeira regra é a orientação solar. O ideal é que os canteiros mais longos fiquem orientados de norte para sul. Com esta disposição, todas as plantas vão receber sol de forma uniforme ao longo do dia e não vão fazer sombra umas às outras. A segunda dica é a largura dos canteiros. Não os faça demasiado largos. A largura ideal fica entre os 70 centímetros e 1 metro. Tem de conseguir chegar facilmente ao meio do canteiro, de qualquer lado, sem ter de pisar a terra. Ao pisar o canteiro, está a compactar o solo, o que prejudica a sua estrutura e impede as raízes de respirarem. A terceira dica é a largura dos caminhos. E atenção, não poupe nos corredores. A largura mínima do caminho deve ser de 40 a 50 centímetros. Tem de ser fácil andar por lá. E o mais importante, tem de conseguir passar com um carrinho de mão. Se os caminhos forem demasiado estreitos, cuidar da horta pode tornar-se num verdadeiro número de circo. O material que usar nos caminhos também é crucial. Pode cobri-los com aparas de madeira, areia, ou usar agrofibra ou lajes. Isto evita que tenha de andar sempre a lutar contra as ervas daninhas. Ao planejar a disposição das culturas nos canteiros, não se esqueça do poder da vizinhança. O plantio consorciado é uma técnica agrícola ancestral e muito inteligente. Algumas plantas, quando cultivadas lado a lado, se ajudam mutuamente. Elas protegem contra pragas, melhoram o sabor e até estimulam o crescimento. A isso damos o nome de alelopatia. O exemplo clássico é a cenoura e a cebola. O aroma forte da cebola afasta a mosca da cenoura, enquanto o cheiro da cenoura espanta a mosca da cebola. Plante-as de forma intercalada e você estará protegendo duas colheitas de uma só vez. Outra união maravilhosa são os tomates e o manjericão. O manjericão não só realça o sabor dos tomates, mas também serve como um excelente repelente natural para certas pragas. As taguetes, plantadas ao redor dos canteiros, afastam os nematóides e muitos outros insetos com seu odor. Além disso, as suas raízes ajudam a desinfetar e a melhorar a qualidade do solo. O endro, plantado perto da couve, atrai insetos benéficos que são predadores naturais e ajudam a eliminar o pulgão da couve. Estude as tabelas de compatibilidade de plantas. Ao criar essas companhias amigas nos seus canteiros,
você conseguirá reduzir significativamente o uso de defensivos químicos, garantindo uma colheita muito mais saudável e abundante. Para ter a sua mesa sempre cheia de vegetais e verduras frescas, não só em julho e agosto, mas da primavera ao final do outono, é preciso planear uma cadeia de produção contínua. Este é um sistema de sementeiras sucessivas que garante um fornecimento ininterrupto de colheitas. Comece pelas culturas mais precoces. Assim que a neve derreter, ou que o tempo o permitir, pode semear rabanetes, espinafres, aneto e alface de folha. Estas são plantas resistentes ao frio e amadurecem rapidamente. Quando as colher, no final de maio ou início de junho, o espaço ficará livre para plantar as mudas de culturas que amam o calor, como tomates ou pimentos. Durante o verão, depois de colher a batata precoce ou o alho de inverno, não deixe os canteiros vazios. Nesse local, pode semear novamente verduras de maturação rápida, daikon para consumo no outono, ou couve chinesa. Mas, para ter sempre aneto ou alface fresca disponível, faça pequenas sementeiras a cada 2 ou 3 semanas. Pense nesta cadeia de produção com antecedência e inclua-a no seu plano. Isso permitir-lhe-á usar o espaço da sua horta com a máxima eficiência e prolongar a época de colheita por vários meses. A escolha das variedades é, provavelmente, a fase mais agradável do planeamento. Comecemos pelo rei da horta, o tomate. Ao escolher as variedades para 2026, não se deixe levar pelas embalagens bonitas, mas sim pelo bom senso. Primeiro, defina onde os vai cultivar, na estufa ou em campo aberto. Para estufas, as variedades de porte alto e indeterminadas são as mais indicadas. Estas podem ser conduzidas a 1 ou 2 hastes e continuam a produzir até chegarem os primeiros frios. Para campo aberto, sobretudo em regiões com verões curtos, é mais seguro optar por variedades de porte baixo, determinadas e superdeterminadas. Estas não exigem uma poda complexa e conseguem dar toda a colheita antes do ataque do míldio. Em segundo lugar, pense no seu propósito. Para saladas, escolha variedades saborosas e carnudas, como as do tipo coração de boi. Para conservas, os tomates em formato de ameixa com pele firme são ideais, como o debaral ou o dedo de dama. Para fazer sumos ou molhos, opte por variedades carnudas e suculentas. Não se esqueça de plantar algumas variedades ultra rápidas, para saborear os primeiros tomates o mais cedo possível. Passemos agora aos pepinos e aos pimentos. Para os pepinos, a principal decisão é entre os híbridos que dependem de polinização, polinizados por abelhas, e os partenocárpicos, que são autopolinizáveis. Os primeiros costumam ser mais saborosos e aromáticos, mas dependem de insetos para frutificar. Já os partenocárpicos produzem frutos independentemente do clima, sendo perfeitos para cultivo em estufas. Observe também a finalidade. Existem as variedades de salada, com casca fina, e as destinadas a conservas, que têm a polpa mais densa e as famosas verrugas ou espinhos. Relativamente aos pimentos, ou pimentões, o principal critério é o tempo de maturação. Na maior parte das regiões, o ideal é focar em variedades precoces e de meia estação, garantindo que amadureçam completamente no pé. A espessura da parede é outro fator importante. Para rechear e para congelamento, escolha pimentos cuboides, com paredes bem grossas. Para saladas e outros preparos, os de paredes mais finas já servem. E se você gosta, não se esqueça dos pimentos picantes, malaguetas. Plante alguns arbustos afastados das variedades doces, para evitar a polinização cruzada. Tanto para os pepinos quanto para os pimentos, a dica final é: escolha híbridos modernos e resistentes às principais doenças. Isso garantirá uma colheita tranquila e lhe poupará muito tempo e aborrecimentos. Igualmente crucial é saber escolher bem as variedades de raízes e hortaliças. Vamos começar pelas cenouras. As variedades dividem-se conforme o tempo de maturação e o formato.
As precoces costumam ser mais pequenas e não aguentam bem a armazenagem. São cultivadas para o consumo no verão, mas para guardar durante o inverno, deve optar por variedades de ciclo médio tárdio ou tardio, como a Chantenay ou a Flaquet. Estas acumulam mais açúcares e têm uma excelente capacidade de conservação. Com as beterrabas, a história é semelhante. Existem variedades precoces, perfeitas para as sopas de verão, e as tardias, que se conservam lindamente na despensa ou na adega até a primavera. Não se esqueça da variedade cilindra. É ótima para cortar e ideal para conserva. Quando escolher ervas aromáticas, como o endro ou a salsa, vai encontrar variedades de folha e variedades mais arbustivas. As variedades arbustivas demoram mais tempo a espigar e produzem mais massa verde ao longo da época. Para as saladas, escolha variedades diferentes. Aquelas com folhas mais amanteigadas, as crespas e crocantes, as de sabor mais amargo ou as mais picantes. Esta variedade garantirá que os seus pratos de verão não sejam apenas saudáveis, mas também incrivelmente saborosos e visualmente apelativos. Ao cuidar da colheita, não podemos esquecer o essencial: a saúde do solo. É aqui que os nossos melhores aliados entram em ação: os adubos verdes ou as culturas de cobertura. Estas são plantas cultivadas, não para consumo ou colheita, mas sim para melhorar a estrutura e a fertilidade da terra. O planeamento da sementeira destes adubos verdes é uma etapa tão crucial quanto a escolha das culturas principais. Mas, afinal, quando é que devemos semear os adubos verdes? Pode fazê-lo no início da primavera, antes da plantação da cultura principal. Por exemplo, pode semear a mostarda ou a facélia, e antes de plantar os seus tomates, basta cortá-las e incorporá-las no solo. Pode também semear no verão, nos canteiros que ficaram vazios após a colheita antecipada. E claro, no outono, após a limpeza total da horta, a sementeira de outono, com culturas como o centeio de inverno ou a mostarda, protege o solo do congelamento e da erosão. E na primavera, terá uma excelente massa verde para incorporar. Diferentes adubos verdes desempenham funções diferentes. A mostarda e o rabanete oleaginoso são excelentes desinfetantes do solo. As leguminosas, como a ervilhaca ou o tremoço, enriquecem-no com nitrogênio. Já o centeio e a aveia soltam e estruturam perfeitamente a terra. Inclua os adubos verdes no seu plano de rotação de culturas. É a maneira mais econômica e eficaz de tornar o seu solo vivo e fértil. O toque final para o nosso planeamento de dezembro é a criação de um calendário de trabalhos bem detalhado. Este é o seu plano passo a passo para toda a próxima época, que o ajudará a não se esquecer de nada e a fazer tudo a tempo. Divida uma folha de papel por meses: janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente até ao próximo dezembro. Agora, com base no seu plano de horta e na lista de culturas, detalhe as principais tarefas para cada mês. Janeiro: compra das sementes em falta, substrato para as sementeiras e fertilizantes. Fevereiro: preparação dos contentores para as sementeiras, plantação de pimentos, berinjelas e tomates de maturação tardia. Março: sementeira de tomates para o exterior, campo aberto, couves e repicar as primeiras plântulas. Abril: preparação da estufa, plantação de culturas resistentes ao frio no solo, sob proteção. Maio: transplante das plântulas para a estufa e para o campo aberto, controlo das primeiras infestantes, e assim sucessivamente, até as sementeiras de outono e a preparação da horta para o inverno. Um calendário como este, pendurado num local bem visível, será o seu aliado mais confiável. Ele irá organizar todas as suas tarefas de jardinagem e garantir que não perde os prazos ideais para cada trabalho. E assim, completamos nossa jornada, desde a análise dos erros cometidos até a elaboração de um calendário super detalhado. Como puderam notar, dezembro não é um período morto para o jardineiro ou o horticultor, mas sim
uma verdadeira estação estratégica. É exatamente agora, sem a pressa e a correria do dia a dia, que você estabelece as bases para o sucesso futuro. Dedicando apenas algumas noites a esse planejamento atencioso, você não está apenas desenhando o layout dos canteiros. Você está criando um sistema que trabalhará para você durante todo o próximo ano. Você protege sua horta de doenças através da rotação de culturas, maximiza a colheita com um arranjo e consorciação inteligentes e economiza sua energia, tempo e dinheiro. Na primavera, você não terá que correr pelas lojas atrás de sementes específicas, nem decidir em pânico onde plantar cada coisa. Você terá um plano de ação claro e bem definido. E isso, acredite, tem um valor inestimável. Isso transforma sua horta de um campo de batalha por colheitas em um espaço de criatividade e lazer. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que este plano ajude você a criar a horta dos seus sonhos em 2026. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se esta informação foi útil. E agora, uma pergunta para você. Qual é a etapa mais crucial do planejamento, na sua opinião? Ou, quem sabe, você já escolheu alguma nova variedade interessante para o próximo ano? Compartilhe suas ideias e planos nos comentários. Vamos conversar.